Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Abra o livro de Atos. Glória a Deus. Aleluia. Atos, capítulo 17. Verso 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Aleluia. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. De modo que discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos piedosos, e todos os dias na praça com o que ali chegavam. Alguns dos filósofos epicúreos e estoicos discutiam com ele. Uns diziam que quer dizer esse tagarela, e outros parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber de novo que ensina este que ele falas? Coisas estranhas nos trazes ao ouvido, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros que ali moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão em dizer a última novidade. Você vê que o apóstolo Paulo, ele chegou nesse lugar, né, que é o Areópago. Era um local onde os inteligentes da época, os filósofos, se reuniam. E quando ele chegou nesse local, as pessoas que vinham conversar com ele só queriam saber qual era a novidade. Essa mensagem ela não impactava o coração deles. Essa mensagem não trazia para eles o efeito quando o Espírito está sobre a palavra. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo era um homem cheio de Deus. Sim ou não? Mas qual era o porquê que a mensagem então não tinha essa eficiência, se aquele que trazia a mensagem era um homem cheio de Deus? Por causa do coração daquelas pessoas. A intenção deles era ouvir, mas não era ouvir uma mensagem ao qual fosse uma verdade. Era simplesmente uma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois, passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito: aos deuses desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhe os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isso para que o buscassem, e talvez, procurando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Tu vê, o próprio texto está dizendo que
as grandezas de Deus, as novidades de Deus, Deus fez para que o homem pudesse o buscar. Mas o texto mesmo diz que ele não está longe. Então o texto é muito claro que ainda continua sendo o homem longe de Deus, não Deus longe do homem. Pois nele vimos, nos movemos e existimos, como também alguns de vós sois poetas, disseram. Somos também sua geração. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Deus, porém, não leva em conta os tempos de ignorância. Eu peguei esse texto por causa desse versículo. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Algumas pessoas, quando a gente usa essa palavra ignorância, elas acham que a gente está xingando elas. E não é verdade. A palavra ignorância significa sem conhecimento, sem saber. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Por isso que a Bíblia fala que ele vai visitar a iniquidade, que é quando alguém já sabe e mesmo assim persevera no erro. Amém? Deus, porém, não leva em conta os tempos de ignorância. Manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Então o apóstolo Paulo está dizendo: outrora vocês eram ignorantes, mas agora eu anuncio, agora eu falo a verdade, agora eu ensino o que tem que ser feito. E vocês precisam se arrepender e tomar a conduta correta. Pois determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que escolheu. Ele disse, deu certeza a todos ressuscitando dentre os mortos. Tá, aqui ele vai falar da ressurreição de Cristo. Vamos para outro texto agora. Lá em Mateus, capítulo 13, é um texto que eu prego muito, mas hoje eu quero falar de um outro assunto desse texto. Normalmente eu falo sobre entendimento. Essa semana eu escutava uma mensagem, e quando o cara citou esse texto, um texto me chamou muita atenção. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Ajuntam-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo 100, outra 60, e outra 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximando-se deles, os discípulos disseram-lhes: por que eles falam por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Preste atenção, Jesus falava, mas eles não tinham ouvido para ouvir. E aos discípulos ele falava, mas eles conseguiam ouvir e compreender. Ao que lhe tem, preste atenção, mas a eles não lhe és dado. Ao que tem, lhe será dado. E terá em abundância. Ao que não tem,
até aquilo que tem lhe será tirado. Não é confuso esse texto? Eu estou lendo esse texto, essa parábola toda, por causa desse versículo. Ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Como é que eu posso tirar algo de alguém que não tem? Essa parábola ela fala de algo que Deus, que é de Deus, que Deus está colocando em nós. Uma verdade, uma mensagem, um dom. A salvação é um dom. Quando eu não recebo essa verdade, ela é roubada de mim. Amém? Agora, quando eu tenho essa verdade e eu usufruo dela, eu vivo em abundância. Amém? Você vai perceber que é isso que o texto quer dizer. Se eu tenho e eu vivo essa verdade, essa graça, eu tenho em abundância. Mas se eu escuto, mas não levo como verdade, até essa mensagem que deveria ter efeito é roubada. E eu vivo em falta. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de má vontade com os seus ouvidos, e fechando os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. O que foi, filhinho? Ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cures. Eu gosto muito desse verso 15, porque ele fala que se de fato eu ouvir, de fato eu ver, a mensagem, ou melhor, o objetivo de Cristo se cumpre em nossa vida. A cura. A cura que Jesus está falando aqui não é uma cura física. Amém? É uma regeneração, é uma reintegração na condição de filho de Deus, na condição de autoridade do Pai sobre a nossa vida, na abundância de Deus, na abundância da graça na nossa vida. Essa palavra cura, ela é a mesma, quando você pega no original, ali está sozo, tá? Que é a tua regeneração, é te levar ao lugar que você estava antes, é te regenerar. Por isso que o apóstolo Paulo ele vem e fala assim que ele veio pregar o evangelho da... Fugiu a palavra. Enfim, o apóstolo Paulo ele veio pegar o evangelho da reintegração. Só que não é essa palavra. Ele veio colocar você de novo nesse lugar. Amém? Quando você vai continuar lendo o texto, você vai ver, ele vai explicar o porquê que cada palavrinha ela saiu do seu projeto. O agricultor, o semeador, ele tinha habilidade suficiente para lançar a palavra. E ele agia em gratidão, em bondade, em misericórdia. Porque alguém aqui planta no caminho? Alguém que é agricultor sabe que lançar planta no caminho é desperdício. É terra batida, é terra pisada, é terra não tratada. Amém? Mas ele deixou de deixar cair no caminho? Isso é a bondade dele. Isso demonstra que Deus sabe que o coração é ruim, mas ele dá oportunidade. Isso é o coração de Deus. Isso é o amor de Deus para conosco. Mas são essas pessoas que acabam perdendo a graça, perdendo a abundância. Por quê? Porque elas não ouvem de fato. O milagre de Deus, eu costumo dizer que ele está entre mas. Quando a gente fala mais, a gente lança por terra. O apóstolo Moisés, ele estava diante do mar.
Deus já tinha dado a ordem para ele. E ele foi orar. Ele já sabia o que tinha que ser feito. E ele foi orar. E ali você vê Deus sendo... as pessoas ficam ofendidas quando a gente fala assim, ríspido, objetivo. Já não mandei eu que tu coloque o cajado? Por quê? Porque o que Deus fala a gente não tem que questionar o que Deus fala. A gente tem que crer. A gente tem que acreditar. A gente tem que ter a pureza de dar oportunidade da coisa acontecer. Você percebe que a mensagem ela foi a mesma para todos eles? E teoricamente a eficiência teria que ser a mesma? Você percebe que não teve alteração no semeador? Não teve alteração na semente? Então o que Deus faz, a oportunidade de Deus, ela é igual para todos. Eu lembro que quando eu fiquei chateado com a morte do ex-dono desse local, Deus falou isso para mim. Deus falou para mim que ele tinha ouvido. Que ele também teve oportunidade. Porque todos ouvirão. E não importa. A Bíblia também diz que todo joelho se dobrará. Ou reconhecendo em vida, ou lá. Porque Ele é. Ele é o Senhor. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Eu gosto muito de trocar a palavra bem-aventurado por felizes. Então diga, eu sou feliz. Porque eu vejo de fato. Porque eu ouço de fato. E eu me torno feliz. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e não viram, e ouviram o que vós ouviram. Você consegue perceber que a nossa oportunidade, Jesus está dizendo para os discípulos, que lá atrás, Moisés, Davi, Abraão, ansiaram ouvir o que eles ouviram, nós também estamos ouvindo o que eles ouviram. Nós temos um privilégio que muitos homens não tiveram antes de nós. E o que nós fazemos com isso? Aleluia. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não atentando, e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Então você percebe que a parábola fala de terrenos. Jesus agora traz a clara. É o teu coração. Um coração é duro, que é o caminho. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que o maligno faz com quem tem um coração duro? Rouba. Rouba. Faz a pessoa esquecer. Faz a pessoa não dar valor àquilo. Aquilo bate e sai. Mas a oportunidade foi dada? Foi. Às vezes eu costumo dizer, e você pode fazer a mesma coisa, usando o adjetivo que você quiser. Eu já escolhi o meu. Quando a pessoa tem um coração duro e eu ajo com bondade com ela, eu digo assim, um dia ela vai ver o gordinho no telão. E ela vai dizer assim, Deus, o Senhor não se mostrou para mim. E Deus vai mostrar o gordinho para ela. Vai dizer sim, naquele dia eu falei com você. Essas coisas, às vezes nós queremos mudar as pessoas. Nós não temos que mudar as pessoas. Nós temos que falar a tempo e fora de tempo. Pregar e falar. Se ele abrir o coração, Deus muda ele. E qualquer pessoa. Coração duro a gente ganha na intercessão. Amém, irmãos? Vamos continuar. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra
e a recebe imediatamente com alegria. Então existe um povo que recebe, que ouve. Mas basta isso, irmãos? A Bíblia diz que aquele que vai ser salvo vai ser aquele que vai até o fim. Os que recebem e herdam a promessa são aqueles que perseveram, seja ela qual for. Por isso que Deus olha para Josué e diz assim: olha, tenha ânimo, ser forte, ser corajoso, porque eu sou contigo. Aleluia. Mas não tem raiz em si mesmo. É forte isso, irmãos. Não ter raiz em si mesmo é não ter identidade. É não saber quem é em Cristo. É não saber o que Deus tem contigo. Você lembra o texto de Atos que eu li? Que Deus não está longe. É você não saber que Deus está perto. É você achar que Ele está longe. Chegando a angústia. Irmãos, quem já ficou angustiado? A angústia chega. Chega ou não chega? Então, o problema não é a angústia chegar, porque ela vai chegar. A perseguição chega. Por causa da palavra, logo a abandona. Fala de uma pessoa que não persevera. Esses dias eu citei, eu gostei muito dessa revelação que Deus trouxe ao meu coração. Talvez para você possa ser algo que já era comum, mas para mim foi algo que Deus revelou ao meu coração esses dias. Quando Deus olha para Jó e diz assim: porque pelo seu muito falar, pelo seu muito murmurar, você se perdeu. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo. As preocupações chegam, assim como as angústias. Mas sabe o que é interessante? As seduções das riquezas. Sabe aquele cara que é sonhador, que vive a vida em função do mais? Biblicamente, a gente vive a vida em Deus e Ele nos dá abundância. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia. Aonde você colocar a mão vai prosperar, porque Ele está contigo. Mas quando você procura a riqueza, a Bíblia diz que quem procura a riqueza nunca se farta. Nunca se farta. Quer dizer que ele vai ser pobre? Não. Quer dizer que o coração dele nunca vai se fartar. Ele vai estar sempre nesse ciclo. Mas as preocupações deste mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, pessoas que andam com muitas preocupações, ansiosas com o dia de amanhã, ansiosas como vão comer, como vão beber, como vão viver, com que vão, onde vão morar, o que vão vestir. Essa conduta faz com que a promessa de Deus se torne infrutífera. Deus olhou para a videira e amaldiçoou, porque não tinha frutos. Deus te chamou para ser uma árvore com frutos. Você percebe que o princípio é o mesmo. Até o que tem lhe será tirado. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E dá fruto, produz a 100, a 60
a 30 por 1. Uma coisa que eu percebi, eu aprendi com Deus, é que nós não surpreendemos Deus, de maneira nenhuma. Mas a expectativa de Deus é sempre que nós venhamos a nos arrepender, a mudar a nossa conduta e a dar frutos. Deus quer que nós venhamos a dar frutos. Deus falou ao meu coração, essa semana, que muitas vezes nós estamos perdendo a abundância de Deus. Nós estamos sendo roubados, porque nós não estamos ouvindo de fato. Nós não estamos contemplando o dia de amanhã. Tem um texto da Escritura que diz que a esperança, quando ela se acaba, resseca os ossos. A esperança, quando ela vai embora, nós ficamos amargos, entristecidos, ressecados. Tem uma versão que fala que dá câncer nos ossos. A esperança, ela não pode desvanecer das tuas vidas, das tuas mãos, dos teus caminhos. As promessas que Deus falou e tem falado, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Eu fico prestando atenção no mover de Deus em algumas coisas. E eu acho interessante que Deus, ele vai girando e movendo. E ele dá aquilo que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer. Mas até o que eu preciso pode alegrar o nosso coração. Até o que eu preciso pode me alegrar. Porque as bênçãos de Deus, elas não acrescentam dores. Deus tem questionado muito ao meu coração a respeito do prazer. Um tempo desse atrás eu preguei uns salmos que falava sobre a palavra de Deus ser o nosso prazer. Eu não sei se alguém lembra desse dia, quando eu falei e eu citei aqueles salmos falando da presença de Deus sendo o nosso prazer, a palavra de Deus sendo o nosso prazer. Nos entristecemos porque achamos que não temos o bastante. Nos entristecemos porque achamos que o amanhã que vai faltar. Que amanhã nós não vamos estar aqui, que não temos controle. Sabe, irmãos, a Escritura diz assim: o que é o homem? Um vento. O que é um homem? Um vento. Pode o homem controlar a sua vida? Pode o homem se manter vivo? Pode o homem? Pode o homem? O apóstolo Paulo, ele diz assim, não busque além daquilo do que lhe convém, porque na medida que vós sabeis, lhe será cobrado. Ele fala assim: não procureis ser mestres um para o outro. Deus chamou mestres? Sim. Deus escolheu homens para pregar a palavra? Sim. Deus deu sabedoria a homens? Sim. Agora ele diz: não procura, para que eu não procure ser mestre.
Por quê? Porque na medida que eu conheço, eu sou cobrado. Nessa noite, eu quero dizer para você que o diabo está roubando a tua vida, porque algumas promessas estão desacreditadas. E ele tem legalidade para fazer isso. Porque a Escritura diz que se eu não creio, ele pode roubar. Você precisa bater o pé. Você precisa fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho interessante que eles disseram, se Deus não quiser salvar a gente, nós mesmo assim não nos dobraremos. Porque o que estava em xeque ali não era a grandeza deles ou da atitude deles, mas era a grandeza de Deus. O que estava em xeque ali é que só havia um Deus que merecia honra, que merecia adoração. E foi em cima disso que eles tomaram aquela posição. Amém? Aleluia. Vamos orar? Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, por esta noite. Pai, que as tuas palavras, as tuas promessas, meu Deus, se cumpram em nossas vidas. Meu Deus, que nós não venhamos, meu Deus, a permitir que aquilo que o Senhor tem nos dado seja roubado. Meu Deus, o Senhor prometeu que daria um coração de carne, que tiraria o coração de pedra. Tira, meu Deus, todo tipo de dureza do nosso coração. Meu Deus, a Escritura diz que a vontade de buscar vem de Ti. Que o efetuar e o querer vem de Ti. Senhor, traga esperança, meu Deus, traga, Pai, a memória aquilo que nos dá esperança, para que possamos contemplar a vitória. Muitas vezes, meu Deus, estamos como Gideão, meu Pai, querendo molhar a esponja, mas Tu é longânimo, Tu tem nos dado a oportunidade, Senhor. Tu tem nos dado, Pai, a oportunidade de crescer, Tu tem nos dado a oportunidade de crer, porque a Tua mão está conosco. O Senhor não é um Deus de longe, é um Deus de perto. E nós estamos buscando a Tua face. Nós saímos da nossa casa porque queremos mais de Ti. Saímos da nossa casa, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Não viemos, ó Pai, neste lugar, meu Deus, para ouvir a voz de um homem, mas queremos o Teu Espírito vivo, Pai, em nossos corações. Fala conosco. Tira, meu Deus, toda a dureza. Tira, meu Deus, todo tipo, Pai, de roubo de Satanás da nossa vida. Que ele não roube mais, Pai, as Tuas promessas. Que as riquezas, que as tribulações não abafem. Que nós tenhamos, meu Deus, estrutura e raiz para conquistar. Que nós possamos, meu Deus, ser como os espias que ouviram a promessa, viram a terra e foram até lá e contemplaram e disseram: nós vamos conquistar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Calma, filhinho.